É igual a coceira de macaco, viu? Para não. É direto igual a cantiga de grilo. Meus queridos, professor Carlos Eduardo, mais uma vez, em mais uma aula de língua portuguesa, sou extremamente grato ao senhor, porque hoje pela manhã, quando nós nos acordamos, a misericórdia do Senhor se renovou em minha vida, na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz como? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, quando você acordou hoje, se você tem um sopro de vida, é porque a misericórdia do Senhor, ela sobreveio à sua vida. Então, vamos fazer jus a esse privilégio que Jesus nos deu, né? Deus nos deu o privilégio de ter vida, de ter saúde, de estarmos aqui, então vamos fazer algo útil. Não sei fazer o quê, então? Estudar. Estudar a língua portuguesa, né? Vamos estudar a base do concurso público, que é a língua portuguesa. Enquanto professor de português, gente, eu escuto muitos discursos aí, tanto de aprovados quanto de reprovados. E é padrão. Muitos aprovados dizem, professor, o que me colocou no concurso, né, foi aí a língua portuguesa. E outros dizem, professor, o que me tirou do concurso foi a língua portuguesa. Então, gente, vamos estudar essa língua que foi caracterizada pelo Olavo Bilac como rude e dolorosa, né? O Bilac disse: Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Pois é, se Olavo Bilac disse isso, quem somos nós, né? Meus queridos, ó, hoje eu quero fazer com vocês aqui uma revisão, né? Eu trouxe algumas questões da IDECAM de 2024 e trouxe algumas questões da banca FCE de 2024, certo? Então tem IDECAM e FCE. Sinceramente, eu não sei qual é a pior, mas então para mim que é a IDECAM, certo? Só consigo fazer uma aula boa se vocês me ajudarem a fazer uma aula boa. Como é que vocês me ajudam? Vocês já sabem. Respondendo as questões no chat, beleza? Vou dar uma olhadinha aqui no chat para dar uma olhadinha. Quem é que tá por aqui? Nós já temos 27. Vamos lá, amém, 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 meus queridos. Bom dia. E meu pai foi o primeiro aí, meu amigo Natanael, Magda, como sempre, Adriano, Iane, Sheila, Antônio Júnior, bom dia, meu amigo. Minha patroa Cibele, meu amigo Franco, sempre presente, né? E assim, meus queridos, nós vamos caminhando, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, ó, deixa o like aí, ajuda o professor, gente, viu? Ajuda o professor, bom dia com Jesus, viu? Vamos lá? Primeira questão, vamos arrochar o nó aqui, ó. Deixa um versículozinho para vocês aí. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta, certo? É um versículo muito bom para a gente meditar. Deus nunca vai faltar na sua vida. Você pode até faltar com Deus, mas ele sempre está com você. Vamos lá? Meus queridos, primeira questão da aula de hoje é uma questão da banca IDECAM de 2024, certo? Eu queria que vocês fizessem comigo, é sobre tempos e modos verbais. Ela grifou para você dois verbos aí e perguntou o seguinte, olha, estão conjugados respectivamente no, vocês que fazem. 2024, viu? Nossa, cara tão ligeiro hoje, igual a coceira de macaco, igual a coisa de bacurim, viu? Bom dia para minha mãe também, acabou de chegar aí também, sempre presente nas aulas. Meu amigo Renan Rodrigues, caba bom, viu? Só não gosto muito do seu irmão. Pra você é caba bom. Bom dia, meus queridos. Vamos lá, galera, ó. Eu sei que a decoreba é muito condenada por alguns professores de português. Inclusive, eu, professor Carlos Eduardo, tem alguns assuntos que eu não concordo que você decore. Por exemplo, crase. Gente, não existe decoreba em crase, não. É lógica. Mas há outras coisas que vocês realmente precisam decorar, gente.
Não tem para onde correr. Por quê? Porque se você decorar, vai facilitar a sua vida e vai fazer você acertar a questão, certo? Ah, professor, mas a decora, meu querido, você não quer ser professor de português, né? Se você está aqui no CT concurso, provavelmente você quer ser policial, agente de segurança pública, e você não precisa ser professor de português para isso, beleza? Eu quero que vocês peguem o seguinte: todo verbo que tem SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo. É a primeira dica que eu quero que você pegue. Ó. Vamos lá. Vou levar vocês aqui para o quadro branco. Se o verbo, né, tiver nele S, S, E, esse verbo está no pretérito imperfeito, imperfeito do subjuntivo. Certo? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, pegou o verbo que terminou em SSE. O professor tem que terminar em SSE? Não, ele pode ter esse SE em qualquer parte dele, por exemplo, no meio, no final, tanto faz. Professor, dá um exemplo aí, ó. Vamos lá. Amasse, né? Quando a Cláudia Leite diz assim, se eu não te amasse tanto, não sei se é Cláudia Leite ou se é Ivete Sangalo, sei lá, para mim toda essa mulher para mim é a mesma coisa. Cláudia Leite e Ivete Sangalo eu não consigo distinguir, para mim é a mesma coisa, viu? Então lá sei quem é que canta isso, mas tem uma música que diz assim, olha, se eu não te amasse tanto assim, pois é, tem SSE, professor. Então isso aqui está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Não tem como errar. Outro, professor, falasse. Quando o grande Renato Russo disse: "Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria", né? 1 Coríntios, isso aí está lá em 1 Coríntios, né? Então, meus queridos, ó, tem SSE, nesse caso você tem o verbo no pretérito imperfeito subjuntivo, você vai decorar. Agora, cuidado, não é SSA, é SSE, beleza? Amasse, falasse, cantasse, mordesse, beleza? Então, pretérito imperfeito subjuntivo. E aí, eu gostaria de relembrar com vocês outra coisa que é muito pertinente na banca IDECAN. É interessante, gente, porque, olha, a IDECAN, ela cobra coisas que já estão esquecidas. As outras bancas não costumam cobrar isso. Só tem duas bancas que cobram mais, que é a IDECAN e a IBFC, que é o pretérito mais que perfeito, né, do indicativo. Pretérito mais que perfeito. Eu sei que eu já expliquei isso para vocês, mas deixe-me revisar. Vamos lá, calma. Ó. Pretérito mais que perfeito. Vocês lembram o conceito dele? Ô, João, vocês lembram o conceito dele? Como é o conceito desse rapaz aqui, ó? Pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. Pronto. Só, meus bichinhos bonitinhos de vovó, que ele pode acontecer de duas formas diferentes. Vocês lembram? Pode ser a forma simples, que é realmente bem simples, e pode ser também a forma composta, simples ou com. Ai, professor, português é muita coisa. Pense no salário que você vai ter quando tiver conquistado, viu? Então vamos lá, meus queridos. Ó, como é que eu faço, por exemplo, para colocar um verbo no pretérito mais que perfeito em sua forma simples, professor? Bem tranquilo, bem fácil de você pegar. É só você botar esse verbo terminando em ra. Se o verbo terminar em irá, pronto, você não tem mais um problema. Olha aí o professor aparecendo no cantinho da tela. Bonitinho, né, o professor? Pois é. Aí, professor, se eu colocar urá no final, aí vai estar no pretérito, mas que é perfeito em sua forma simples. É, por exemplo, ó, você pegar aqui o verbo correr. Como é que fica correr? Fica assim, olha. Correr, beleza? Correr, professor, é feio. É, eu também sou e nem por isso errar. Certo? Amar, como é que fica, professor? Fica assim, olha. Tamara, né? Parece nome de mulher. Rapaz, essa casa aqui é de quem? É de Dona Mara, que é casada com o seu Tarcísio. Né? Dona Mara que é casada com o seu Tarcísio. Então, parece nome de mulher, né? Então, vamos lá. Outro caso, professor. Se eu pegar a palavra, sei lá, é, cantar, ficaria com cantara.
né? Então, nesse caso, gente, isso aqui é pouquíssimo utilizado na língua portuguesa. Isso está mais em músicas, por exemplo. Música, viu? É música mesmo, não é abre as pernas e senta em cima dela, não, como canto por aí. Então vamos lá, o que é que acontece? Isso acontece em músicas, por exemplo, como o Djavan. Ele utilizou na música Oceano, em que ele diz assim: olha, longe de ti tudo parou e esquecera de mim. Olha aí, o cara era genial, né? Um cara que tem a criatividade de dizer que amar é o deserto e seus temores é um gênio, viu? Então, o Djavan utilizou longe de ti, tudo parou e esquecera de mim. Esse esquecera é o verbo esquecer no pretérito mais que perfeito em sua forma simples, beleza? Então é só jogar aí, urar no final. Olha o bisu do guerreiro aí, quer moleza? Cague-se de cima. O bisu é esse. Ah, professor, mas tem a forma composta, né? É bem fácil também. A forma composta, gente, é realmente o tipo de cobrança mais comum da IDECAM. Por quê? Porque ela vai dar um verbo na forma simples e vai pedir que você passe esse verbo da forma simples para a forma composta. O que é que você vai fazer para conseguir isso? Bem simples, ó. Você vai pegar a escolha de um desses verbos. Você vai escolher ou o verbo tinha, você vai escolher ou tinha, beleza? Ou você vai escolher um havia. Veja, tem que ser um desses dois. Não pode ser tivesse, não pode ser teria, tem que ser tinha ou havia. E o próximo verbo, em vez de você colocar terminando em irá, você vai colocar no particípio. E o que é particípio, professor? São aqueles verbos que costumam terminar em a ou ido. Beleza? Professor, por exemplo, ó, nesse caso do amara, né? Veja, amara está na forma simples. É. Mas se eu quisesse, professor, passar para a forma composta, eu poderia? Poderia. Era só eu escolher um desses verbos. Vamos pegar o tinha, ó. Tinha. Em vez de você dizer tinha amara, você vai substituir esse irá pelo particípio, que é ado ou ido. Então ficaria como tinha amado. Beleza? Tinha amado. Se fosse cantara, como é que ficaria? Tinha cantado, havia cantado, beleza? Esquecera, tinha esquecido, havia esquecido. Então, basicamente é isso. Tem essas duas formas, simples ou composta. Bom dia, meus queridos. Vocês são os tesouros, viu? Vamos lá voltar. Então, olha isso aqui, meu bichinho bonitinho de vovó. Vejam só. A questão colocou dois verbos. Primeiro, ó, esse aqui que terminou em SSE, você já sabe o bizu. Todo verbo que termina em SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Pretérito imperfeito subjuntivo. Agora aqui, ó, eu tenho o tinha designado. Olha o ado aqui, ó. Então eu tenho isso aqui o quê, professor? Isso aqui são verbos do pretérito mais que perfeito. E ele está na forma composta. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos procurar o gabarito. Letra A. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Gente, não é do subjuntivo. O pretérito mais que perfeito, ele está no modo indicativo. Ele existe no modo indicativo. Beleza? Letra B. Presente do indicativo. Não. Letra C, pretérito perfeito, é pretérito mais que perfeito. Letra D, pretérito imperfeito, não, só sobrou a letra E. Olha o que diz a letra E. Pretérito mais que perfeito do indicativo, sim, esse cara existe só no indicativo. E pretérito imperfeito do subjuntivo, sim, porque terminou em SSE. Gabarito, letra E de eita, pila, essa foi xarol, foi. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Olha aqui, ó. Questão 2 diz assim. Identifique a alternativa correta quanto ao uso do acento grave e indicativo de crase do trecho arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando a língua fora da boca. Vamos lá. Aí, isso aqui é um trecho do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vocês que fazem, meus bichinhos. Tá falando aí da cachorra baleia, né? Mateuzinho, meu amigo, você é um
Você é melhor ter dinheiro achado em calçada alta, viu? Que o cara não precisa nem se abaixar pra pegar. Acaba bom, viu? De primeira pancada. Sou seu fã, meu irmão. Letra A, letra A. Pessoal, olha aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas a banca grifou duas palavras. Olha, o amostra. Duas palavras. Uma, duas. Esse amostra dá noção de quê? Quer dizer assim, olha, arqueada, as costelas à mostra. Isso dá noção, gente, de modo. É um modo como essa costela está, né? É um modo como essa costela está. Ela está dessa maneira, à mostra. E quando eu tenho duas palavras com um único sentido, como é o nome disso? Duas palavras com um único sentido. O nome disso aqui, meus queridos, é uma locução. Não é assim, locução. Só que toda locução tem que ter um núcleo. Toda locução tem que ter um núcleo. Quer um núcleo? É o a ou é mostra? É a palavrinha mostra. É masculino ou feminino? Você diz o mostra ou a mostra? A mostra. Então, é uma locução de núcleo feminino. Beleza. E tudo que indica modo na gramática a gente chama de quê? Gente, olha, se uma coisa indica modo, ela tem valor de advérbio. Então, isso aqui, gente, é uma locução adverbial de núcleo feminino. Eu já ensinei para vocês. Quando há locução de núcleo feminino, a crase é obrigatória. Se há locução de núcleo feminino, a crase é obrigatória. Nós já estudamos isso aqui várias vezes. Passei duas regras para vocês: preposição mais artigo, que é a regra geral, e a regra da locução de núcleo feminino. Foi essa daqui. A locução, gente, é quando você tem duas palavras, mas apenas um sentido. Foi o que aconteceu aqui. Quando eu digo amostra, eu tenho duas palavras, mas o sentido é de modo. A junção dessas duas palavras me projeta um sentido de modo. Então, isso é uma locução de núcleo feminino. Como indica modo, é adverbial, né? Letra A diz assim, ó. É uma locução adverbial feminina, logo a crase é obrigatória. Perfeito. Gabarito letra A de cara. Professor, por que é que não pode ser a letra B? Porque ele diz que é uma locução prepositiva. Não, gente. Isso aí é uma locução adverbial. Não indica modo, modo é advérbio. Beleza? Então, gabarito aí, letra A. Letra C. É exigida pela regência do vocábulo arqueada. Não, gente. Não é a regra da preposição com artigo. Isso aqui é a regra da locução de núcleo feminino. Beleza? Letra D. É um caso de crase facultativo. Não, é obrigatório. Quando tem locução de núcleo feminino, a crase é obrigatória. E letra E. Trata-se da junção da preposição a com o artigo feminino a. Não é preposição com artigo nesse contexto, é locução de núcleo feminino. Mais uma questãozinha respondida da banca IDECA. Vamos para mais uma. Olha aqui a questão 3, ó. Diz assim: identifique a alternativa que apresenta a mesma função da palavra destacada no trecho. Entregou a espingarda, há assim a vitória. Vamos lá, vocês que falam.
Pensa aí direitinho, analise. Vamos lá, meus queridos. Ó, eu vou levar vocês aqui para o quadro branco e, por meio de duas frases, eu vou explicar para você como é que nós vamos diferenciar se o a vai ser uma preposição ou se o a será um artigo. Preciso fazer isso com vocês, porque, por exemplo, a IDECAN ela gosta muito disso, né? E se a banca de vocês, por exemplo, PMCE, foi IDECAN, Polícia Civil do Ceará, sei lá, foi IDECAN, PP da Paraíba, enfim, não sei, né? PP do RN, na verdade, foi Decan, nós temos que ficar atentos a isso, porque a banca gosta muito. Vamos lá, dê uma olhadinha aqui nessas duas frases que eu vou colocar para vocês. Ó. Ofereci o revólver a ela. Hum, Luiz, ah, do seu. Vamos lá. Eu tenho duas frases, e nas duas frases eu tenho o a, beleza? Nas duas frases eu tenho o a. Olha, me falando. Tá aqui. Como é que eu vou saber, professor, se esse a é preposição ou se esse a é artigo? Meus queridos, olha, é o seguinte: o a será preposição se ele aparecer na perguntinha que eu faço às palavras que estão antes. Preste atenção nisso. O a será preposição se ele aparecer na perguntinha que eu faço às palavras que estão antes. Vamos testar aqui, ó. No primeiro caso, eu tenho ofereci o revólver. Será que esse a é preposição? Ele será preposição se ele aparecer na perguntinha que eu faço as palavras que estão antes. Eu ofereci o revólver. Eu ofereci o revólver. O revólver a quem? Ofereci a quem? Opa, esse a apareceu na perguntinha. Então, se ele aparece na perguntinha, sim, isso aqui é uma preposição. Certo? Então, o primeiro bizu é isso, ó. Eu vou pegar o A, vou olhar o que tem antes, vou fazer uma perguntinha. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, é porque aquele A que está escrito ali, ele é preposição. Isso aí se não aparecer. Se ele não aparecer, é o quê? Artigo. Veja só o segundo caso, ó. Vi a arma da Polícia Civil. Ó, vi a arma. Eu olho a palavrinha que está antes, faço a pergunta. Vi o quê? Ei, o A apareceu aqui na perguntinha? Não, professor, apareceu não. Então, se ele não apareceu, ele não pode ser preposição. Não pode. Professor, se não é preposição, vai ser o quê? Artigo. Vai ser artigo. Beleza? Ah, professor, entendi. Então, eu vou olhar o seguinte caso. Se eu pegar o A, olha o que tem antes, faço uma perguntinha, né? Aí nessa perguntinha apareceu a letra A, eu já sei que esse A é preposição. É. Mas se o A não aparecer na perguntinha, ele vai ser o quê? Artigo. Pronto. Professor, tem outra forma de o A ser preposição? Tem, ó. Outro caso. Quando você pega isso daqui, olha. Ao, né? Como é que eu formei a palavra ao, gente? Para formar a palavra ao, eu peguei a, esse a vai ser preposição, mais o, e esse o vai ser artigo, beleza? Então é possível, por exemplo, eu tenho um aos, por exemplo. Como é que eu formo o aos? Eu pego a, preposição, e vou ir com os artigos. Beleza? Então é outra forma aí de você ter preposição. Show? Então, pessoal, ó, preste atenção nisso daí, porque pode cair na banca de decão. Vamos voltar aqui à questão para você ver. Ele diz assim, olha, entregou a espingarda assim a Vitória.
Entregou a espingarda. Entregou a espingarda? Entregou a quem? Entregou a espingarda a quem? Então eu fiz a pergunta e nesse caso apareceu o a. Significa, consequentemente, que esse cara aqui ele é uma preposição. Então você vai ter que procurar uma alternativa na qual o a também seja uma preposição. Certo? Letra A. Tinha o coração grosso. Gente, ou é artigo. Beleza? Então não pode ser o gabarito. B. Impossível abandonar o anjinho aos. E como é que eu formo o aos? Vamos ver aqui, olha. Aos. Veja que ele grifou só A. Como é que eu formo o aos? Eu pego a, esse a é preposição, mais artigo, os. Beleza? Como ele grifou só o a, ele grifou só a preposição. Então isso aqui é uma preposição. Gabarito, letra B de bolo de pote. Certo? Professor, e por que é que não pode ser a letra C? Naquele, gente, isso aqui é pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo são pronomes demonstrativos. Naquele, naquela, naquilo, pronomes demonstrativos. Irritava-o, ó, pessoal, quando você o a com o hífen assim depois do verbo, isso aqui é o que a gente chama de pronome oblíquo átono. Ou a, os as depois do verbo, né? Pronome oblíquo átono. E aqui, professor, por que é que não pode ser a letra E, o gabarito? Que tem um A, tem, mas olha, Fabiano meteu a faca, meteu o quê? Veja que o A não aparece na perguntinha. Então, esse rapaz aqui, ele é artigo, beleza? Ele é artigo. A única em que há preposição grifada é a letra B de bolinho de pó. Tranquilo? Então, pessoal, questão muito boa aí. Você vê que a Idecana não nos deixa facilidade, né? Vamos para mais uma, para ver se vocês desenrolam? Olha essa daqui, ó. Vocês que fazem, certo? A coesão estabelece conexões, articulações e ligações, concatenando as ideias e permitindo a progressão do texto. Em textos literários, muitas vezes, a ausência, ó, preste atenção, a ausência de mecanismos coesivos, como as conjunções, pode se configurar como recurso estilístico, como no trecho, tem um trecho, né? A ausência dos conectivos no trecho caracteriza-se como recurso expressivo chamado de. Vocês que fazem. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Minha amiga Magda Cabral. Meu amigo Nosso Pé também. Gustavo. Pessoal, olha só. Acho que aqui a banca conduziu você para o gabarito. Porque ela diz, olha, a falta de elementos coesivos, ou seja, de conjunção. Gente, ele está dizendo, olha, como é o nome que se dá a um texto que não tem conjunção? Como é o nome disso? E eu quero ver com vocês duas alternativas aqui que são bem parecidas. Não sei se vocês prestaram atenção. A letra A e a letra E. É bem parecido. Vamos lá. Ó. Existem duas coisas na língua portuguesa. O polissíndito e eu tenho o assíndeto.
Beleza? Veja que essas palavras, elas têm em comum uma coisa, o síndeto, beleza? Síndeto. Vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? O que é síndeto? Gente, olha, síndeto vem do grego. E nesse caso, no grego, síndeto significava conjunção, certo? Síndeto é conjunção. Aí vamos lá, ó. Preste atenção. O que é que significa poli na língua portuguesa? Poli é vários, né? Então, vamos lá, poli é vários. Então, se eu tenho um polissíndeto, eu estou dizendo que eu tenho várias conjunções. Chego para você e digo assim, olha, João, meu Deus, coitado, e estuda, e trabalha, e treina para o TAF, discipulado, e cuida da família, e vai à igreja, e vai à academia. Olha aí. Veja o e se repetindo. Eu tenho várias conjunções sendo utilizadas. Nesse caso, quando eu tenho várias conjunções sendo utilizadas, eu tenho, consequentemente, um polissíndrome. Agora vamos prestar atenção. Assíndrome. Gente, o a na língua portuguesa é um prefixo de negação. Assíndroto. Por exemplo, quando eu digo assim, anormal, é uma pessoa que não é normal. A é negação na língua portuguesa. Se eu digo assíndeto, eu sei que síndeto significa conjunção. Então, o assíndeto é o quê? Não tem conjunção, gente. Não tem uma frase que não tem conjunção. Será que não foi o que aconteceu aqui, ó? Ele mesmo caracteriza, ele diz assim, ó. A ausência de mecanismos coesivos, como as conjunções. Então vamos lá, olha. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Veja que não tem conjunção aí. Se não tem conjunção, eu tenho aqui um assíndeto, gente. Então, ó, o gabarito é letra E. Ele disse a ausência de conjunção é assíndeto. Professor, o que é elipse, professor? Elipse é quando você tem, nesse caso, né, a omissão de um termo. Você oculta um termo. Por exemplo, eu chego para você e digo assim: ai, cheguei agora do centro. Qual foi o termo que eu ocultei aí? O eu. Eu cheguei agora do centro, beleza? Nós temos a anáfora, gente. A anáfora ela pode ser dois mecanismos, né? Ela pode ser um processo de referenciação porque eu pego aquele bizu de anáfora, começa com an de antes, né? Você está retomando alguma coisa que está antes. Ou ela pode ser também uma figura de linguagem. E como é, professor? A anáfora se dá com a repetição de palavras. Quando eu repito as palavras em sequência. Por exemplo, olha, isso se faz com amor, com carinho, com dedicação, com entusiasmo. Olha, com. Nesse caso, eu estou repetindo muito a preposição com, né? Então, isso aí é uma nesse caso, a anáfora. Show? Aí eu tenho também a aliteração. Gente, existe assonância e aliteração. A aliteração é quando eu tenho a repetição de uma consoante, certo? Por exemplo, aí o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ó, R, beleza? Então é quando eu tenho a repetição de uma consoante. E a assonância é quando você tem a repetição de uma vogal. Eu digo a pálida lágrima de Flávia. Ó, a pálida lágrima de Flávia. Tem o A se repetindo direto. Beleza? A. Show de bola? Então, nesse caso aí, o mais importante da questão era você saber a diferença de assíneto para polissíneto. Olha, poli é vários e a significa não. Então, questãozinha da IDECAN aí, nós já matamos. Vamos para a questão 5. Vamos lá. Questão 5. Aqui, gente, já é banca F, né, CE, Fundação Carlos Eduardo. Diz assim, olha. Acerca das propriedades gramaticais e semânticas do texto anterior, julgo o item que se segue. Aí vamos lá. Para a revista Nature, portanto, os cientistas e as organizações científicas deveriam sair de suas bolhas. As vírgulas presentes no trecho isolam facultativamente uma conjunção conclusiva, certo ou errado?
Alisson, muito obrigado, viu, meu irmão, pelo seu elogio aí à minha aula. Fico feliz, cara. Deus te abençoe, meu amigo. Meus queridos, ó, vocês acham que eu faria uma questão tão fácil de mão beijada para vocês? Não. Sabe por que é que vocês estão marcando certo? Porque vocês estão confundindo com a regra do advérbio. Ah, o advérbio deslocado, se tiver até duas palavras, vírgula facultativa. Se tiver a partir de três, vírgula obrigatória. É isso mesmo que eu queria que vocês pensassem, né? Vamos lá, gente. Aqui não é a regra do advérbio, não. Vou passar um bizu para vocês nunca mais errarem isso daqui. Vamos lá. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês anotem algumas conjunções aí no caderninho de vocês, beleza? Vocês vão anotar o portanto, o nome, beleza? E aí, ó, são conjunções do tipo, mas vocês também podem anotar contudo, todavia, no entanto. Vixe, aqui ficou muito longo para apagar. No entanto, entretanto, porém. Certo? Conjunções adversativas, conjunções conclusivas, beleza? Meus queridos, o que é que acontece? É muito comum que quando você está escrevendo, vocês encontrem essas conjunções que eu coloquei aqui depois de um ponto final, ou no começo do parágrafo, certo? É muito comum, certo? Eu começo um parágrafo, por exemplo, quando eu vou fazer a redação e chega à conclusão, né? Eu começo o parágrafo da conclusão, que é o parágrafo com um portanto, cabe ao governo, por meio de incentivos à educação, solucionar tal coisa. Então, vamos lá, o que é que acontece? Nesse caso, é muito comum que eu encontre essas conjunções ou começando o parágrafo, ou depois de um pontinho final. O que eu quero que vocês entendam, quando essas conjunções estão começando um parágrafo, quando essas conjunções estão após um pontinho final, elas estão no lugarzinho original delas. Elas estão na casinha delas. Professor, não entendi não. Exemplifique, com certeza, meu querido. Vamos lá. Ó. Vou dividir o quadro aqui para você entender. Ó, imagine essa frase aqui, ó. Décio estuda muito. Aí, tá. Pontinho final. Portanto, portanto, será aprovado. Olha só, meus queridos, ó. Veja que aqui eu tenho o portanto. E o portanto, ó, ele está depois de um pontinho final, certo? O portanto está depois de um pontinho final. O que eu quero que você entenda? Se ele está depois de um pontinho final, ele está na casinha dele. Ele está no lugar normal dele. É ali o canto dele. Ele mora ali. E quando ele está no seu lugar original, eu posso colocar uma vírgula depois? Pode. Se você quiser colocar uma vírgula depois, você pode. Mas essa vírgula é obrigatória? Não, essa vírgula é facultativa. Beleza? Ela é opcional. Você usa se quiser. Você usa se quiser. Beleza? Então, ó, quando ele está após o ponto final, ele está na casinha dele. Vou até desenhar uma casa em cima aqui, ó. Ele está no cantinho dele. Então, se você quiser utilizar uma vírgula depois, você pode. Só que essa vírgula ela não é obrigatória, ela é facultativa. Agora, imagine que eu fizesse o contrário. Imagine que eu fizesse assim, ó. Técio, Técio estuda, Técio estuda muito. Certo? Teste estuda muito, aí ponto.
Beleza? Será, portanto, aprovado. Ó, veja só. Meus queridos, eu tenho aqui a conjunção, tá aqui o portanto, ó. Mas veja só, tem um ponto final. A conjunção está logo após o ponto final. A conjunção está na casinha dela, tá? Aí nesse caso, tá? Não. Não está na casinha dela. Por quê? Ó? Eu tirei a conjunção daqui, que é a casinha dela, e desloquei lá para. Meus queridos, quando eu desloco a conjunção, eu sou obrigado a colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Essas vírgulas, elas são obrigatórias. Beleza? São obrigatórias. Ah, professor, mas em cima o senhor falou que é opcional. É, porque em cima a conjunção está logo após o ponto final. Ou seja, a conjunção está na casinha dela. Se ela estiver logo após o ponto final ou iniciando o parágrafo, está na casinha dela. Aí a vírgula é facultativa. Só que aqui, ó, eu desloquei a conjunção, tá? Eu joguei lá para frente. Então a vírgula é obrigatória. Gente, foi o que aconteceu aqui, ó. Veja só. A conjunção era para estar aqui, ó. É o cantinho dela. Só que eu peguei a conjunção, ó, e joguei lá para frente. Se eu joguei lá para frente, ela está deslocada. Então, essas duas vírgulas, elas são o quê? Obrigatórias. A banca disse o seguinte, olha, as vírgulas presentes no texto isolam facultativamente uma conjunção conclusiva. Errado. Essas vírgulas são obrigatórias, beleza? Questão muito boa aí pra caramba, viu? Vamos a mais uma? Qualquer dúvida, gente, pode jogar aí no chat, viu? Vamos para mais uma. Olha aqui. Mais uma da banca FCE. É com vocês, beleza? O termo tem ou sei lá como é o nome desse boba do rato, no contexto em que se insere desempenha a função de aposto explicativo. Vocês que fazem. Nada. Pessoal, eu confesso que no dia que eu fiz essa questão aí, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha discutido com minha noiva. Eu tava chateado assim no coração, sabe? Tava triste um dia. E aí eu tinha que cumprir minha obrigação de fazer um simulado. E aí eu descontei toda a minha tristeza em cima dessa questão, certo? Eu disse assim, o que eu tenho de raiva aqui, eu vou estar nesse diálogo. E aí botei na questão, certo? Vamos lá, meus queridos, está errado. Tem um aposto explicativo na frase. Só que o que eu grifei não foi um aposto. Vamos lá. Vou levar aqui para vocês. Perfeito, minha amiga explicou aí, ó. Veja só. Recentemente, eu vou chamar esse cara de Toinho, viu? Negócio de Tinico, é Toinho, é Toinho. Recentemente, Toinho, um reconhecido pesquisador norte-americano, chegou a anunciar a morte da não sei o quê. Vamos lá, meus queridos. Toinho é o sujeito do verbo chegou a anunciar. Quem foi que chegou a anunciar? Toinho. Então, esse rapaz é sujeito. O aposto está aqui, ó. O aposto é um reconhecido pesquisador norte-americano. E o que é um aposto? É um termo que está entre vírgulas que explica.
né? Então, o termo que está explicando é um reconhecido pesquisador norte-americano. Esse cara é o apóstolo, mas tem não sei quem que a gente chamou de Toim, esse rapaz é o sujeito do verbo anunciar. Quem foi que chegou a anunciar? Tem Nichols, beleza? Então, é o sujeito. Ele está dizendo que esse rapaz aqui é o apóstolo. Não, ele é o sujeito. Então, tá errado, certo? Mais uma questãozinha respondida. Bom dia com Jesus. Viu? Vamos lá, mais uma. Vamos para mais uma. 7. Pronto, outra. Que diz assim: Banca FCE também, viu? Diz assim: o pronome cujos, no contexto em que se insere, apresenta como referente a palavra impacto. Vocês que falam. Pessoal, eu vou passar uma informação para vocês sobre o pronome que nunca mais vocês podem esquecer. Tá só. Cujo, certo? Você vai colocar o seguinte: duas setinhas, certo? Qual é a informação, professor? Você vai colocar assim, olha, concorda, concorda com o que vem na frente. Mas se refere ao que vem antes. Então, para você decorar isso daí, olha aí que o meu amigo Gustavo falou. Concorda com o da frente, mas refere-se ao anterior. Perfeito, Gustavo, é isso mesmo, viu? Olha aqui essa frase, ó. O menino cuja mãe é professora foi aprovado. Olha só, meus queridos, eu tenho esse cuja. Perceba que ele está no feminino. Por quê? Porque ele concorda com o que vem na frente. Ele concorda. Concorda. Certo? Então, por exemplo, olha, se a palavra da frente tiver no feminino, você vai dizer cuja. Se a palavra da frente tiver no masculino, você vai dizer cujo no masculino. Brasil. Agora, o bizu é se a banca perguntar para você quem é o referente. É aí que a banda pega, certo? É aí que a gente sabe quem sabe dos bizus. Vamos lá, professor. Se a banca perguntar o referente, lembre, ó, ele concorda com o que vem da frente, mas ele se refere ao que vem. Opa, beleza? Ele se refere ao que vem antes. Então, o referente aí é mãe ou é menino? O referente aí, gente, é menino. Beleza? Então, pegue o bizu, cujo concorda com o que vem depois. Mas se a banca me perguntar quem é o referente, é quem está antes. É porque essa frase é assim: o menino cuja mãe é a mãe do menino, né? Então, nesse caso, sempre se refere ao que está antes. Foi o que aconteceu aqui na questão, gente. Ó, vamos lá. Dê uma olhadinha aqui.
Ele diz assim, olha, a revista citou como exemplo o projeto Genoma, cujos impactos, veja, olha, que ele está no plural porque ele concorda com impactos. Mas quem é o referente? Cujos impactos? O referente, gente, é o projeto Genoma. É o referente dele. Ele se refere a isso daqui. Ele concorda com o que vem na frente, mas se refere ao que está antes. Beleza? Bora. Então vamos lá, professor. Ele está dizendo, olha, pronome cujo no contexto em que se insere apresenta como referente a palavra impactos. Aí não, tá errado. Beleza? Vamos para 8. Questão 8 com os senhores aí, ó. 8. O acento grave, no caso em análise, é obrigatório, tendo em vista que a união de uma preposição regida verbalmente e a presença do artigo definido feminino. Vocês que fazem. Tony, eu não sei informar, mas Sibeli está aí, ela sabe, viu? Olha aí, Sibeli. Você que é aí a dona do dinheiro. Responda aí, o rapaz. Leiam direito. Vou dar a chance de vocês lerem novamente. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? A Sibeli vai responder você aí, viu? Pessoal, quem foi que pediu preposição? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a palavra que pediu preposição aí? Ó, especialmente sobre qualquer coisa relativa. Se é relativa a quem? Tem preposição. Mas quem pediu preposição foi a palavra relativa. E as de políticas? Eu consigo utilizar artigo, olha, as políticas públicas são essenciais. Tá certo, preposição mais artigo. Só que relativa, gente, não é verbo, certo? Quem é relativa? Relativa não é verbo, ela está como um caracterizador aí, é um adjetivo nesse contexto, olha. Coisa tão relativa às políticas, né? Então, isso aqui, gente, é adjetivo. Só que ele diz assim, olha, o acento grave, no caso Renato, é obrigatório, tendo em vista a união de uma preposição regida verbalmente. O erro está aí, gente. O erro está no relativo. Beleza? O erro está no relativa. Então, não é verbalmente, está errado. Ô, meu irmão, olha só, meu cliente, professor, eu sou de Parelhas e eu estou estudando PPPB e PPRN. Os estudos em PDF ou em apostila. Rapaz, eu acho que é algo muito pessoal, viu? É praticamente uma coisa pela outra. Meu irmão, se você é de Parelhas, você deve conhecer meu tio, viu? Não sei se você conhece aí um músico na cidade chamado Cleiton Pinheiro. Meu tio, viu? Foi ele que me ensinou a tocar violão, né? Tem até a banda, né? Cleiton Pinheiro em banda. Não sei se você conhece, viu? Então, meus queridos, ó, pegue o bizu aí. O erro da questão é dizer que quem pediu a preposição foi um verbo. Não foi um verbo. Quem pediu a preposição foi a palavra relativa, e relativa não é verbo. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus, vamos a mais uma questão. Tá, pai, no final. Vamos lá. 9 diz assim: é seu vizinho, meu irmão? Coisa boa. Diz a ele aí que eu mandei um abraço, viu? Ele é meu tio, por parte de pai. Foi ele que me ensinou a tocar violão, viu? Vamos lá. A vírgula empregada logo após encontrei é de uso facultativo. Portanto, a sua supressão seria gramaticalmente correta. Vocês que fazem. Legal, minha amiga. Ih, rapaz, tem um bocado da galera aí, viu? Prazer, meu amigo, conhecer vocês. O online nos permite ir mais longe, né? Isso é muito bom. Tipo, e tá bom.
Ó, lembra da listinha de conjunções que eu fiz para vocês? Eu disse para vocês que o lugarzinho dela era onde? É aqui, no começo, né? Só que eu desloquei a conjunção lá para frente. A conjunção está deslocada. Então, essas vírgulas, elas são o quê? Obrigatórias. Se eu desloquei a conjunção, as vírgulas são obrigatórias. Ele está dizendo que é de uso facultativo, aí está errado. Beleza? Tá errado não demais. Errado pra caramba. Né? Tá isolando, como o Antônio disse aí, olha. Tá isolando a conjunção deslocada. Perfeito, é isso mesmo. Viu? Isolando a conjunção deslocada. Vamos para a última, meus queridos. A saideira aí, na Santa Paz de Deus. Ó, última questão. Pronto. Banca FCE de novo. Diz assim. Tá aqui. Para assinar as alternativas abaixo, apresenta palavras retiradas do texto, certo? Pessoal, o texto não importa, certo? O texto não importa. A opção em que há uma palavra obrigatoriamente acentuada é. Pessoal, professor, mas não tem um texto. Não importa, uma acentuação não depende de texto, não. Pronto, próxima aula eu trago umas questãozinhas da FGV, então. Vocês preferem? Obrigatoriamente acentuada. E eu sei que provavelmente você deve estar pensando assim, essa questão deve ser anulada. Não tem. A questão está certíssima. Pessoal, preste atenção em uma. A banca não perguntou se a palavra estava certa ou errada em relação à situação. A banca pediu uma alternativa em que a palavra está correta, não é corretamente acentuada, é obrigatoriamente acentuada. Porque uma coisa é estar certa em relação à acentuação. Outra coisa é ser obrigatoriamente acentuada. Preste atenção em uma coisa. Escute bem o que eu vou dizer. Uma palavra só é acentuada obrigatoriamente se ela só existir com um acento. Preste atenção. Uma palavra só é acentuada obrigatoriamente se ela só existir com um acento. Se a palavra só existir com acento, ela é acentuada obrigatoriamente. Então vamos lá. Olha. A partir de hoje, sempre que as bancas perguntarem assim, a palavra é acentuada obrigatoriamente, você vai fazer um teste, você vai retirar o acento da palavra. Se você retirar o acento e a palavra deixar de existir, ela é acentuada obrigatoriamente. Mas se você tirar o acento e a palavra não deixar de existir, ela não é acentuada obrigatoriamente. Por exemplo, ó, vem cá. Imagine a seguinte palavra, certo? Máquina. Beleza? A palavra máquina, ela é acentuada obrigatoriamente? Muita gente diria assim, é porque toda proparoxítona é acentuada. Esse não é o critério que eu ensinei para vocês. Quando eu digo que uma palavra é acentuada obrigatoriamente, eu estou dizendo que ela só existe com o acento. Vamos tirar o acento de máquina para ver se essa palavra deixa de existir? Fica com maquina. Esse menino só maquina o mal. Ave Maria. Ou menino que maquina o mal. A palavra continua existindo se eu tirar o acento, gente. Ela ganha outro significado. Então, máquina não é acentuada obrigatoriamente, porque existe máquina e existe maquina. Outro, por exemplo, ó, dê uma olhadinha nessa palavra aqui. Hum, público. Opa, peraí, vou apagar que essa palavra ficou mais feita que bater na mãe. Ó, público. Essa palavra é acentuada obrigatoriamente? Público. Sempre usou. Vamos tirar o acento? Tira. Ficou publico. Eu publico um artigo mensalmente. Ah, professor, então nesse caso, eu tirei o acento e a palavra não parou de existir. Então não é acentuada obrigatoriamente, não. Agora dê uma olhadinha nessa daqui, ó. Ó, dê uma olhadinha nessa daqui. Café.
Café é acentuado obrigatoriamente? Tire o acento, fica como? CAF. Existe CAF? Não, não existe CAF. Então, café só existe com acento. Então, café é obrigatoriamente acentuada. Olha esse daqui, ó. Até. Até é acentuado obrigatoriamente. Vamos lá. Uma palavra só será acentuada obrigatoriamente se ela só existir com um acento. Tira o acento de até. Vamos tirar. Fica com ate, né? Menino, seu cadastro está desamarrado. Ate. Existe a palavra ate do verbo atar. Show? Então o bizu é o seguinte, gente, olha. Se a banca disser, será que essa palavra é acentuada obrigatoriamente? Você vai fazer um teste. Cara, eu vou retirar o acento. Se eu tirei o acento e a palavra morreu, parou de existir, aí ela era acentuada obrigatoriamente. Mas se eu tirei o acento e a palavra não deixou de existir, ganhou outro significado, ela não é acentuada obrigatoriamente. Beleza? Vamos testar isso agora? Olha só. História. Eu tenho história, mas eu tenho historia. O historiador, historia, gente. O historiador, historia. Eu tenho nós, mas se eu tirar um nós, fica nos. Eu digo assim, olha, ele nos ama, Deus nos ama, existe nós, gente, sem acento. Eu tenho público, mas se eu tirar o acento, fica publico, beleza? Eu publico um artigo mensalmente, existe publico, só sobrou a letra D. Tira o acento de contribuir, fica contribuíram. Existe contribuíram? Não, né? Então, contribuíram só existe com acento. Por isso, é acentuado obrigatoriamente. Vocês estão pensando que FC é brinca, viu? Meus queridos, terminamos mais uma bateria de questões. É o bizu de sempre. Quer moleza? Cague e sente em cima. Em português não existe moleza, certo? Tem que estudar. Tá com dificuldade ainda? Gente, o meu curso isolado do zero está em promoção. Gente, R$ 100. R$ 100, olha, se você pegar R$ 100, tomar cachaça, você não fica nem bêbado, né? Então, se você comprar R$ 100 de veneno, tomar, você não fica nem tonto. O que é R$ 100? Ah, professor, mas divide em 10 vezes. Ah, professor, eu vou dividir R$ 100 em 10 vezes, o que é que tem? Vergonha faz roubar e não poder carregar. Certo? Então, deixe de besteira, meus queridos. Um abraço, viu? Que Deus os abençoe. Eu não aprendo mais. Obrigado, minha amiga. Sim, foi letra D, viu, gabarito? Minha amiga, foi letra D. Um abraço, meus queridos. Até a próxima. Próxima semana, quinta-feira, estou aqui de novo, fazendo raiva a vocês. Um cheiro no coração e até a próxima. Vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa. Fui.